Preste bastante atenção na minha pergunta. Eu não irei repetir. Pense em um país muito rico, cheio de matérias-primas, desenvolvimento socioeconômico para todos os lados, culturas florescendo e o PIB aumentando ano a ano. Eu tenho certeza que você pensou em algum país como Estados Unidos, China ou algum país europeu. Mas, e se eu te disser que você está totalmente errado? O país que eu me refiro é a Venezuela, pois, em meados de 1950, este país era o quarto no ranking mundial de PIB per capita. Ou seja, era o quarto país onde as pessoas eram mais ricas em todo o globo terrestre. Mas, como então a Venezuela chegou ao estado onde é melhor a pessoa limpar a própria, com o próprio dinheiro, ao invés de comprar um papel higiênico? E mesmo que pareça uma brincadeira isso, não é. Como eu citei, em 1950, a Venezuela era um verdadeiro paraíso, sendo o país mais rico de toda a América Latina. E com a maior reserva de petróleo existente, eles exportavam para todos os continentes de forma massiva. E lógico, toda a economia do país se baseou nisso. Todo o sistema econômico tinha como alicerce o petróleo. Isso trouxe diversas empresas petrolíferas multinacionais para a Venezuela. E com isso, milhares de pessoas foram empregadas automaticamente. E o país começou uma onda de desenvolvimento imparável. Mas, como todo governo, eles não iam deixar algo tão rentável sem nenhum imposto nas mãos de multinacionais que faziam a economia do país girar. Por este motivo, em 1943, foi aprovada a Lei dos Hidrocarbonetos, que impôs um imposto significativo de 50% sobre o lucro das empresas petrolíferas privadas. Mas espera só um pouquinho, eu preciso falar algo antes de eu continuar essa história. Vamos rebobinar. Nesta época, uma guerra avassaladora estava acontecendo em todo o mundo, a Segunda Guerra Mundial. E por isso todos os países estavam usando petróleo como se fosse água. Por este exato motivo, ninguém se opôs a pagar tantos impostos assim, incluindo a grande potência americana, que ao invés de represar os impostos abusivos da Venezuela, decidiu investir ainda mais no país aliado. Dado o contexto, podemos voltar de onde paramos. Com o fim da guerra, um clima de esperança surgiu em grande parte do mundo, e a economia explodiu em todos os países, pois tudo estava voltando ao normal, e isso não era diferente na grande Venezuela. Principalmente por deter uma das maiores reservas de petróleo do mundo, decidiu manter seu preço por barril nas alturas, para lucrar ainda mais e financiar o Estado. Mas você pode pensar, então os países pararam de comprar deles, correto? Claro que não. A distância era tão pequena e o consumo era tão alto de petróleo que valia a pena pagar pelos preços altos. E por este motivo, no período de 1950 até 1957, a Venezuela teve um investimento do exterior 3 vezes mais alto do que o esperado. Mas, no mesmo período, o primeiro alerta se acendeu para o que vinha adiante. A Venezuela gastava cada vez mais com auxílios para a população, ao invés de investir em áreas de infraestrutura e gerar novos empregos para fazer com que a economia girasse. O governo optou por pagar auxílios em massa para grande parte da população. Mas você pode estar se perguntando, por que o governo fez isso? Eles eram bonzinhos e queriam o melhor para a sua população? Não. Na verdade é bem simples. Como na antiga Roma, a política de pão e circo foi instaurada. Não sabe o que é isso? Eu resumo para você. Dê aos pobres e aos mais necessitados o básico para se viver, e para não começarem a se atentar aos absurdos políticos. Dessa forma, foi aberto o caminho livre para gastos e mais gastos indevidos do governo. Mas então, foi aí que a Venezuela começou a ruir, correto? Não, a sorte estava bem ao lado da Venezuela, pois, nesse período, em 1973, os países árabes declararam solenemente que não iriam fornecer uma única gota de petróleo para o Oriente,
por suas declarações de apoio a Israel na guerra que acontecia entre os aliados Síria e Egito contra a Israel. Desta forma, o consumo de petróleo da Venezuela, que já era altíssimo, extrapolou as barreiras do infinito. Na época, o barril, que já era considerado um dos mais caros em todo o mundo, aumentou mais de 260%. Desta forma, a arrecadação estatal não duplicou, nem triplicou, mas sim quintuplicou. Ou seja, a Venezuela era um dos melhores países para se habitar naquele instante da história. Era um dos países que mais se recebia dinheiro oriundo do exterior, mas o segundo alerta soou. O petróleo não significava 50%, nem mesmo 60% ou até mesmo 70%, mas sim 81% de toda a renda do Estado. Ou seja, todo o país era dependente diretamente do petróleo. Bastava um único estalar de dedos e pronto, tudo estava acabado. Podemos ver, por exemplo, nesse gráfico, que o PIB do país estava 100% ligado ao preço do petróleo. Quando ele subia, o país ganhava rios de dinheiro, mas quando mesmo baixava de preço, a torneira secava. Mas os gastos continuavam a aparecer. E o maior pecado da Venezuela foi não se atentar a isso. Enquanto países como a Arábia Saudita e Catar, que tinham reservas gigantescas de petróleo igualmente como a Venezuela, perceberam que depender de uma única matéria-prima era um grande erro. E por este motivo fizeram paraísos turísticos para atrair a economia para outros setores. E além disso, ao invés de gastar as grandes quantias recebidas com a compra do petróleo, fizeram grandes fundos de investimento para diversificar em diversas áreas de desenvolvimento do país. Assim, tendo uma forte fonte de receita, mas que era dissecada e diversificada em outras dezenas de setores dentro do país. Desta forma, a dependência do petróleo foi ficando cada vez menos significativa. Mas, na contramão dos países citados, a Venezuela apostou em algo totalmente diferente: fazer um governo altamente populista, com gastos que cresciam mês a mês, com auxílios cada vez maiores para a população, que eram custeados pela venda de petróleo. Mas, como toda maré de sorte um dia acaba, chegou a vez da Venezuela. E isso aconteceu em 1980, quando o petróleo se desvalorizou mais de 50% em todo o mundo, o que fez com que a receita da Venezuela caísse juntamente. Mas pelo contrário, os gastos públicos não baixaram, e sim aumentaram. Por este motivo, a dívida externa do país dobrou em 5 anos, alcançando o número alarmante de 7 bilhões de dólares. E por isso, o país começou a pegar dinheiro do seu fundo estatal petrolífero para financiar o Estado e não baixar os gastos que continuavam crescendo. Mas, como você deve imaginar, existe um grande inimigo do dinheiro, que afeta países que gastam demais e arrecadam de menos. Pois é, a inflação. A Venezuela começou a ter uma inflação gigantesca. Por este motivo, o presidente na época decidiu congelar os preços de diversos itens, o que racionalmente não funciona, por diversos motivos. Aliás, se você quiser entender mais sobre isso, eu fiz um vídeo sobre a crise na Argentina, que se assemelha muito ao caminho que a Venezuela tomou. Continuando, estamos perto do fim de toda a história, que você provavelmente já sabe o resultado. Em 1989, na Venezuela, o nível de pobreza já estava 10 vezes maiores que em 1981. Ou seja, a cada ano dessa década, a pobreza se multiplicou e o Estado nada fez. Dando um resumo ao fim, diversos políticos até que tentaram conter o desastre, após verem que uma bola de neve colossal tinha se formado, tentando adotar medidas mais liberais no plano econômico. Mas já era tarde demais. Nenhuma empresa, por maior que fosse, conseguia se sustentar no país. Com crises sociais acontecendo a todo instante, a população revoltada com a imensa pobreza era e é insustentável para grande parte das empresas se estabelecer no país. Nem ao menos os auxílios que sempre fizeram parte do governo acalmavam a população, pois o dinheiro que era pago em um dia já se desvalorizava em massa no outro. A taxa básica de juros do país chegou a níveis bem altos, cerca de 12% na época. Interessante,
Esse número me parece bastante familiar. De 1999, quando Hugo Chávez foi eleito, até 2013, fim de seu mandato, houve uma enorme coincidência de o petróleo começar a aumentar seu valor fortemente. E por resultado, a Venezuela teve um suspiro. Começou a sair da lama, mas, como de prática, num governo populista, nada foi aprendido. Os gastos voltaram a aumentar e os auxílios também. Por resultado, a dívida externa do país aumentou mais 107% em 12 anos. Mas o petróleo continuou aumentando ainda mais forte. Por isso, o país conseguiu manter seu status por alguns anos. Mas, em contrapartida, você se lembra quando eu falei que a Venezuela estava chegando a níveis alarmantes de dependência do petróleo ao chegar em 81% de dependência? Pois é, nesta nova época, podemos dizer que a dependência chegava a mais de 90%. E como tudo na vida, chega uma hora onde os preços não sobem mais. O petróleo não escapou dessa regra. Mas como antes, o governo não baixou seus custos. E o atual governo após Chávez, o governo de Maduro, cometeu os mesmos erros e talvez até piores. Maduro escancara sua vida de milionário, comendo em restaurantes caríssimos, enquanto a sua população chega a mais de 80% de miséria nos dias atuais. Ou seja, a cada 10 pessoas que você encontrar na Venezuela, 8 estarão em situação degradante de pobreza. O nível de inflação é descomunal. Para você ter ideia, só em 2018, a Venezuela viu seu dinheiro se desvalorizar 80.000%. Pois é, você não ouviu errado. Mas, enquanto isso, o governo tenta segurar sua população com doses homeopáticas de pedaços de pão e um bom circo. Sim, a história se repete, ela é cíclica. Basta você querer olhar. Governos de extrema, seja de direita ou esquerda, tendem à miséria da população. Agora fica a pergunta: será que o Brasil está muito longe de uma Venezuela? Esta resposta eu deixo com você.